Fala pessoal, vamos continuar com a matéria de saúde do idoso, falando sobre as doenças neurológicas. E hoje nós vamos começar falando sobre a depressão, que é um problema que é muito comum em idosos. Não só em idosos, né? A depressão é uma doença que vem avançando muito nas últimas décadas e a tendência é que no futuro ela atinja um número cada vez maior de pessoas. Tá? E esse problema em específico, nos idosos, ele pode ser mais grave do que nos jovens, como a gente vai ver na aula de hoje. A depressão ela também é considerada uma doença mental. A doença mental não é só aquela que causa delírios, alucinações. A depressão também se enquadra, né, nessa classe de doenças. E ela é uma das que mais atingem os idosos. Então, a prevalência dessa doença ela pode variar. No caso de idosos que vivem sozinhos, ficam isolados, não convivem com a família, esse percentual pode chegar a números bem altos. E mesmo naqueles que têm inserção na comunidade, têm o convívio com a família, mesmo nesse tipo de idoso, a prevalência pode chegar aí a 15%. Desse tipo de população, tá? Que mesmo tendo convívio com a família e tem convívio social, mesmo assim uma parcela desses idosos vão apresentar a doença. E a diferença é que no idoso a depressão ela vai manifestar sintomas mais graves. Tá? O idoso ele vai manifestar a doença de uma forma mais agressiva do que no jovem. Então o idoso ele pode apresentar queixas de dores pelo corpo, pode apresentar falta de apetite, insônia, perda de energia, e ele pode ter a tendência de se isolar e ficar totalmente apático. Então isso no idoso pode gerar vários outros problemas, como por exemplo a má alimentação e a falta de atividade pode levar o idoso a uma sarcopenia, que é uma perda excessiva de massa muscular. Isso pode aumentar o risco de queda, pode deixar esse idoso acamado. Esse isolamento pode gerar algum tipo ali de demência, né, de desorientação nesse idoso, por falta de interação. Então esses sintomas eles sempre vão ser mais graves na pessoa idosa, principalmente naqueles casos que o idoso vive sozinho ou vive isolado. Tá, então sobre as causas, a depressão não tem uma causa única, nem específica. Tá? Ela é um conjunto ali de várias causas que podem desencadear essa doença. Então existem fatores biológicos, psicológicos e os sociais. Tá? Os fatores biológicos são aqueles que a gente já estudou em farmacologia, relacionado ali a nível cerebral dos neurotransmissores. Tá? E podem afetar esses fatores aí o sono, a alimentação, se a pessoa está passando por algum problema, algum estresse, vai afetar a parte biológica. Temos os fatores psicológicos, estão relacionados aí ao idoso, ele pode se sentir sem utilidade, muitas vezes porque já se aposentou, pode se sentir frágil, carente. Isso tudo, se ele tiver alguma doença que cause alguma limitação, isso tudo pode afetar o psicológico dessa pessoa. E os fatores sociais também, que sempre são importantes. Principalmente sobre a questão como a sociedade vê o idoso. A nossa sociedade ocidental, infelizmente, tem uma visão negativa da velhice, ao contrário de outras culturas, como por exemplo a cultura oriental, que valoriza muito o idoso. Então ele pode, por conta dessa visão social, acabar sendo excluído de algumas situações. Tá? Então essa questão a gente tem que sempre levar em consideração. A gente pode citar também os fatores ambientais, tá? Que se refere ali ao ambiente que esse idoso está inserido. Lembrando que a palavra ambiente em saúde não é o meio ambiente lá da floresta, dos animaizinhos. É qualquer ambiente que a pessoa esteja inserida. Tá? Pode ser ambiente urbano, rural, ambiente de trabalho, o ambiente residencial, qualquer ambiente. Então se for um ambiente que causa estresse, que não seja adaptado muitas vezes para alguma limitação que essa pessoa tenha, isso pode contribuir também para o aparecimento da depressão.
Então, resumindo isso tudo que eu falei, a gente pode citar aqui como algumas das causas, né, o afastamento da família, a perda do papel social com a aposentadoria. Então é sempre importante, se você tem um familiar que se aposentou, está próximo de se aposentar, é importante que essa pessoa procure um hobby, tenha alguma atividade para fazer, até para dar algum sentido na vida, né, para ter alguma motivação, ter alguma coisa para ela se ocupar. Então isso é sempre muito importante. Muitas pessoas, né, participam aí de grupos, de clubes, o papel muitas pessoas frequentam igrejas também, que acaba tendo um papel importante ali para a sensação de pertencimento a algum grupo, fazem excursões, viagens, então tudo isso é importante e a pessoa tem que se programar para a velhice, né, programar o que ela vai fazer quando ela encerrar as atividades ali laborais. Outro motivo também, esse aqui é bem interessante, que é o falecimento do cônjuge. Então muitas vezes aquele idoso conviveu ali com o marido, com a mulher durante a vida toda, e aí o cônjuge falece e essa pessoa se vê sozinha. Muitas vezes os filhos já estão morando em outra casa, em outra cidade, já tem a sua própria família, e esse idoso acaba ficando solitário. Tá? Outro fator importante são as limitações físicas, dificuldade para caminhar, alguns podem ficar restritos ao leito, ou então usam bengalas, precisam de andador, já não podem mais sair sozinhos. E os fatores clínicos, né, que são as doenças, em geral, que podem atingir os idosos, como AVC, infarto, doenças cardiovasculares. Tá? Tem o diabetes, que vai impedir ou limitar o tipo de alimento que essa pessoa pode ingerir. Então tudo isso vai contribuir para o desenvolvimento do quadro de depressão. O tratamento ele vai ser feito através da combinação, né, dos medicamentos, dos antidepressivos, e isso tem que ser feito sob a orientação de um psiquiatra. Pode ser associado com os medicamentos a psicoterapia e as terapias ocupacionais, tá, para estimular esse idoso a realizar atividades e para ele ter alguma distração, algum hobby, algum motivo ali para nortear a vida dele. Tá? Então a atividade é sempre a melhor prevenção, tá? E também faz parte do tratamento. Então essa palavrinha aqui, ó, essa expressão, né, o envelhecimento ativo, isso aqui é muito importante. Todo mundo já tem que se preparar para ter um envelhecimento ativo desde cedo. Tá? A gente tem que ter essa consciência. E agora vamos falar um pouquinho sobre a doença de Alzheimer. Então, antigamente se falava mal de Alzheimer, né? Mas agora o termo correto, e politicamente correto também, é a doença de Alzheimer. Então, a doença de Alzheimer é um quadro muito triste. Quem já conviveu, já viu uma pessoa com Alzheimer, principalmente para a família, é uma situação muito difícil. Tá? Porque a pessoa ela vai se degenerando ali, inclusive a memória, progressivamente. Então você vê o seu familiar ali, o amigo, né, com que você conviveu, ele vai perdendo todas as lembranças, a memória, e pode chegar ao ponto até de não reconhecer as pessoas próximas. E associado também à perda de memória, pode ocorrer dificuldade ali de locomoção, nos estágios finais da doença, né, quando ela vai avançando, a pessoa fica catatônica, não consegue levantar, fazer nada sozinha, muitas vezes não consegue nem se alimentar. Ela fica como se fosse uma pessoa paralisada, já nos estágios finais. Né? Então é uma doença muito triste. E ela é uma doença neurodegenerativa, tá? E ela é progressiva e nos estágios finais ela se torna uma doença fatal. E a principal característica dela é essa deteriorização cognitiva, principalmente da memória. Aí, além da memória, ela vai comprometer todas as atividades diárias da pessoa. E por que acontece isso? Isso acontece por uma falha, tá, numa proteína do nosso sistema nervoso. Então, essa falha numa proteína ali do nosso cérebro, ela vai fazer com que ocorra perda de neurônios. Então, essa proteína se torna tóxica e ela vai matando os neurônios. Consequentemente, já que o tecido do cérebro é feito de neurônios,
a pessoa começa a perder massa encefálica, o cérebro da pessoa vai se deteriorando, ele vai diminuindo de tamanho. Então ocorre perda progressiva de neurônios em algumas regiões do cérebro, tá? Principalmente lá no hipocampo, que é a parte que controla a memória, e também no córtex, que é essencial para a linguagem, para o raciocínio, para a memória e o reconhecimento dos estímulos sensoriais. Então aqui nessa imagem a gente consegue ver um cérebro saudável que está íntegro, e aqui do outro lado da imagem nós vemos um cérebro com Alzheimer, que é visível aqui a perda de massa cerebral, tá? A perda de neurônios. E é isso que vai levar a essa degeneração cognitiva. Sobre as causas do Alzheimer, ainda não existe um consenso sobre qual é a causa ou sobre quais são as causas, tá? Então ainda é um tema que não existe um consenso, a causa é desconhecida, mas se acredita que possa ser determinado pela genética. Então se você tem pai, mãe, avô, avó que tiveram Alzheimer, você também corre um risco de desenvolver a doença na velhice. E o Alzheimer, ele é uma forma de demência, tá? Ele leva à demência. E é uma demência neurodegenerativa, e é uma das formas mais comuns desse tipo de demência. E ela é responsável por mais da metade dos casos de demência na população idosa. Sintomas. A gente pode dividir, né, esses sintomas em 3 fases. A fase leve, a moderada e a avançada. Então na fase leve, começam a aparecer ali os primeiros sintomas relacionados à perda de memória, onde ainda é possível viver com relativa independência, apesar dessa perda de memória já começar a causar algum certo tipo de limitação. A pessoa pode apresentar ali dificuldades de concentração, de raciocínio, pode apresentar desorientação e também alterações de humor e de comportamento. Pode ficar apática ou com irritabilidade, com depressão e com ansiedade. Fase moderada. Os problemas de memória nessa fase eles começam a se agravar. Então já é preciso que tenha sempre alguém ali supervisionando esse idoso, porque isso já pode se tornar perigoso para ele. A pessoa começa a apresentar uma dificuldade de raciocínio, tá? Ela já não tem mais ali uma capacidade de julgar uma situação como certa e errada, um senso crítico, né? Então isso já começa a ficar prejudicado. Começa já a apresentar dificuldade de se comunicar, desorientação grave, ela pode se perder, não sabe qual o dia, qual a hora, em qual ano ela está. Então a pessoa pode se perder mesmo dentro de casa. Começam a aparecer também distúrbios do sono e uma tendência de trocar aí o dia pela noite. Para a pessoa que acompanha ou toma conta do idoso assim é muito complicado, porque no horário da noite, onde a pessoa que no caso está responsável ele deveria dormir, o idoso pode acordar, querer caminhar pela casa e acaba prejudicando, né, a rotina normal da família inteira. Também ocorrem alterações de comportamento. O idoso pode ficar agitado, inquieto e até agressivo. Até porque ele pode, com as pessoas que convivem com ele não conhecer aquelas pessoas ou não reconhecer. Então ele pode achar que está diante de um estranho e isso aí vai causar essa agitação, essa irritabilidade. E aí já podem começar a aparecer as alucinações e os delírios. Na fase avançada, e também conhecida como fase terminal, o idoso vai precisar de supervisão 24 horas. Tá? Ele tem uma incapacidade total para se comunicar. Ele vai ter dificuldade para se alimentar, para deglutir, para caminhar, vai perder o equilíbrio. Geralmente fica restrito ao leito. Pode apresentar incontinência urinária e fecal. Vai ter dificuldade para entender até o que acontece ao redor dele. O tratamento ele é feito com as drogas específicas para a doença. Tá? Elas podem até causar alguma melhora ou retardar a evolução da doença, mas não existe cura. Tá? Então a doença vai evoluir com o uso do medicamento de uma maneira mais lenta, mas geralmente o idoso com Alzheimer ele vai tendo essa perda progressiva da cognição até chegar naqueles quadros mais graves. Tá? Então a aula de hoje fica por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem é só deixar no chat. Um abraço, pessoal!